Oferecimento Gorilla. Blu-ray LG, 12 vezes de R$ 84,96. Boa noite, começa agora o programa Curtindo São Paulo. No programa de hoje você vai conferir um especial que nós fizemos na cidade de São Paulo, uma homenagem com os melhores pontos turísticos. Daqui a pouquinho, desses 456 anos, que São Paulo vai completar no dia 25 de janeiro. Daqui a pouquinho vocês vão conferir essas lindas imagens, tá bom? E também vocês vão conferir uma entrevista muito interessante com o engenheiro e gerente da regional do estado de São Paulo, da BCP, Ricardo Moschetti. Daqui a pouquinho vocês vão conferir uma entrevista sobre a importância das calçadas de São Paulo, nessa grande metrópole, não é verdade? Então, tire suas dúvidas. No canto direito, você coloca o seu nome, a sua pergunta e a cidade que você está interagindo aqui conosco, tá bom? São exatamente 21 horas e 1 minuto aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, né? Enfim, na internet, no mundo. E espero que vocês estejam conectados conosco, façam as perguntas para os nossos convidados. Também vamos conversar hoje com o Ricardo Barros, que ele é professor de História da Universidade de São Paulo e também ele é professor de História do Colégio Paulista. Vai contar um pouco como surgiu, como que é essa história da cidade de São Paulo nesses 456 anos. Vai dar uma explicação de como surgiu toda essa história para vocês saberem daqui a pouquinho. E também você vai conferir um especial que nós fizemos, uma matéria muito interessante. Você gosta de esportes radicais? Adora moto, velocidade? Então você não pode perder a matéria de hoje, das 500 milhas de Interlagos, que nós descobrimos no Autódromo de Interlagos. Daqui a pouquinho vocês vão conferir essa super matéria que nós fizemos, tá bom? Espero que vocês gostem dessa reportagem. E boa noite, Ricardo Moschetti, engenheiro da Regional do Estado de São Paulo, da BCP. Tudo bem? Boa noite com você. Boa noite, Suzana. Tudo bom? Parabéns pelo programa e mais uma vez mostrando as melhores práticas aí que a gente tem para a cidade de São Paulo. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença aqui conosco, mostrando a importância das calçadas de São Paulo, que não é só a prefeitura que tem que se preocupar com isso. Na verdade, isso é uma obrigação dos próprios moradores, enfim, dos proprietários da residência que tem que arrumar a calçada. Não é uma coisa que a prefeitura tem que fazer, na verdade, né? E existe um projeto novo, né? Materiais novos para deixar a sua calçada bonita e moderna. E vocês têm um trabalho interessante. Podia contar isso aí pra gente, né? Sobre isso. Bom, nós, da Associação Brasileira de Cimento Portland, há mais de 70 anos, nós desenvolvemos produtos e sistemas à base de cimento, né? Uhum. E nossa missão, na verdade, é colocar a melhor prática destas técnicas para você ter a melhor qualidade, tá? Então, em todo o mercado, e hoje nós estamos focados principalmente aqui para falar sobre o passeio público, que é um desenvolvimento muito grande que nós temos, e hoje nós estamos integrando aí com a Prefeitura de São Paulo, né, para colocar essa melhor prática e ela ser instalada aí pelas ruas de São Paulo. Eu achei interessante também que eles são conhecidos nacionalmente e internacionalmente também. E é legal que a BCP é uma entidade sem fins lucrativos e eles fazem um treinamento com profissionais, né, para o mercado, prestam consultoria para várias empresas, suporte em grandes obras de engenharias brasileiras. Conta um pouco desse trabalho e vários tipos de cimento que a pessoa pode utilizar como uma forma assim, de garantir um piso direcional, uma vegetação, uma coisa bonita na sua calçada. Essas informações são bem interessantes, né, para a gente saber de novidades desse mercado. Bom, a BCP nesse desenvolvimento, ela tem a contribuição de vários parceiros também, ela não desenvolve sozinha, a gente não consegue fazer nada sozinho, então por isso tem essa integração com a cadeia produtiva. Nós estamos falando do próprio fabricante, né, de maquinário, o próprio fabricante de piso, do concreto, integração com profissionais como arquiteto, como projetista, como próprio executor, e como você falou há pouco, nós temos aí esse trabalho
no desenvolvimento de mostrar essa melhor prática através de cursos, palestras, e nós, há mais de 70 anos, nós fazemos isso. E todo o processo para a implantação de uma calçada tem que passar por esses itens, né? Questão de projeto, questão de produto e questão de execução. Para isso você tem uma calçada ideal. Legal. E eu achei muito interessante o piso tátil de alerta, que são para portadores de deficiências físicas, né? No caso, eu não sabia que existia esse tipo de locomoção para portadores. E tem um sinal tátil, né? Para eles saberem se a calçada é pouco íngreme, se tem... Como que funciona esse sinal tátil? Bom, na verdade, a sinalização tátil ela vem contribuir para uma calçada ideal. Na verdade, o que seria uma calçada ideal? É aquela que assegura o munícipe ou pedestre a ter um caminhar livre, né? Ter segurança e ter conforto. Então, para isso, algumas condições são necessárias, como a questão de acessibilidade, né? a questão de largura adequada, questão de fluidez, questão de segurança, questão sobre você ter um desenho paisagístico adequado, né? Continuidade na calçada. Imagine se cada um Rampas fizer para portadores de calçada. deficiência física Isso. também, que é muito importante, né? E todas essas condições fazem com que a população precise do quê? Daquela questão que eu falei, a acessibilidade. Para acessibilidade, que é uma questão de você tem que garantir a mobilidade das pessoas, uma grande necessidade é essa questão do piso tátil. Então, são divididos pela norma piso de alerta, onde o pedestre ele tem uma sinalização onde existe um risco, né? Onde vai gerar algum problema, existe a sinalização. E o piso direcional, que é onde tiver alguma interrupção de uma linha guia, né, identificável, vai ter um tipo de pavimento onde no próprio tato você vai conseguir fazer o seu caminho. Então essa é a condição. Muito legal, né, isso. E eu achei também bem legal a ideia do projeto da assim, arborização, deixar como que vocês falam? Deixar mais verde assim na cidade, nas calçadas, com a implantação de árvores, né? E como que funciona esse trabalho? Bom, na verdade, se nós formos pegar a questão de padronização de calçadas, ela é dividida em faixas, tá? E é muito importante existir a integração entre essas partes, seja na questão da faixa onde vai haver a mobilidade das pessoas, a faixa onde vai haver o serviço e a faixa que pode garantir um acesso ou benefícios das edificações. E algumas das faixas são colocados equipamentos ou a condição de arborização e a condição do verde para ter uma integração, como eu tinha falado, na questão do desenvolvimento paisagístico da calçada. Vocês chamam de calçada verde, né? Existe a calçada verde, onde tem integração entre produto hoje com base cimento e a integração com a questão ecológica e verde, né? Muito legal. E esse pavimento intertravado, que é um pavimento de blocos de concreto, você pode explicar isso melhor pra gente? Como que funciona? Bom, na verdade, se nós formos pensar no programa Passeio Livre, onde através do decreto 45.904, né, de 2005, nesse decreto foi estipulado quais são os sistemas que podem ser utilizados no Passeio Livre. Então são 4, nós estamos falando de pavimento intertravado, sobre a placa de concreto, uma placa pré-moldada de concreto, o concreto moldado em loco, o famoso concreto, esse pode ser texturado, vassourado, desempenado ou estampado, e o ladrilho hidráulico. Então, alguns sistemas têm algumas características diferentes de outros, mas todos esses podem ser utilizados, né? No caso da sua questão, o pavimento intertravado é um pavimento onde você tem uma manutenção facilitada, até porque as peças são pré-fabricadas, né? Elas são colocadas em cima de um colchão de areia. Olha. E esse colchão está sobre uma base granular, e aí em cima do seu subleito. Então é um pavimento onde que através da sua aplicação ele é totalmente travado e você tem um conforto muito bom aí para o cadeirante, né? E por que esse outro de concreto é vassourado? Por que significa isso? Na verdade, vassourado é o tipo de acabamento que se dá. Se é colorido, não é? O acabamento, né? Isso. O concreto moldado, ele pode ter várias características. No caso do estampado, ele recebe uma coloração, ele pode ter esse vassouramento em cima, que com a própria vassoura você faz o acabamento nele, desempenado. Então,
É o Existem várias... o profissional que vai colocar na calçada da Exatamente. pessoa que vai fazer esse efeito. É isso? Exatamente. O efeito já é pré-estabelecido e aí o profissional, através do seu projeto, ele Uhum. faz todo o trabalho. Olha que interessante. Chegaram algumas mensagens, você me ajuda a responder? Vamos lá. O Marcos perguntou assim, ele tem algum conhecimento de calçadas de borracha, como, por exemplo, que tem nos Estados Unidos? Bom, existem alguns sistemas, né? Hoje, os pavimentos de borracha são muito utilizados nas áreas internas, tá? Então, escolas, você vê muito pavimento assim por causa de queda de criança. Mas na calçada, como eu falei, são os 4 sistemas que foram aprovados, né? Entendi. Até por uma questão de ter que ser antiderrapante na condição de chuva, que é diferente de uma área externa, de uma área interna. Então, os tipos de pavimento são elaborados para quê? Para ter firmeza, né? A segurança do piso, ele tem que ser seguro. Firme, né? né? Não Firme. tem que ser antiderrapante, né? Exatamente. Não pode ter trepidação, tá? E tem que ter uma condição de durabilidade, como se fala no decreto, né? De no mínimo 5 anos. Então, a peça de concreto, ela tem toda essa Todo esse questão, esse conforto, essa condição para é você super durável, colocar. né? Exatamente. Muitos Concreto. Muito tempo. É. O Lacerda de São Paulo perguntou assim, calçadas mal construídas dá multa? Bom, em São Paulo hoje existe uma lei, né? Que é a 5296, onde fala sobre a penalização. Então, o telespectador pode estar buscando mais informações com isso e lá vai ver, né, onde toda a calçada que foi trabalhada aí nesses últimos anos pela prefeitura vai ser penalizado o morador que não manter sua calçada, tá? Então existe algumas regras, né? algumas regras e a pena não é fraca, pouca não, né? Deve ser muito. Estão falando de R$ 1.000 por metro Nossa. linear de calçada danificada. Nossa. Mas mais detalhes eles encontram Pelo aí site, nas questões. né? Isso. E a Bianca de Mauá perguntou assim, quais cuidados básicos temos que ter para construir uma calçada correta? Bom, os cuidados básicos é o seguinte, a gente não pode pensar, Suzana, que calçada é simplesmente contratar qualquer pessoa e sair fazendo uma obra. Calçada é objeto de projeto executivo, seja na questão da arquitetura ou seja na questão da engenharia. Então isso é muito importante, calçada tem que ter projeto. Como eu tinha falado, a calçada tem que ter um produto adequado e execução adequada. Então esse que é o trabalho que a BCP faz. Todo passo a passo vem sido elaborado, buscamos informações, seja no exterior ou aqui no próprio Brasil. Então nós temos a melhor prática desenvolvida para que você faça uma calçada correta. Então tem que unir esses 3 pilares, que senão você não consegue fazer. Entendi. A gente poderia dar uma olhada em algumas imagens, né? Vamos lá. Sobre as calçadas. Vamos dar uma olhadinha? Você poderia comentar, Ricardo, por favor? Bom, vamos lá. Essa é uma obra que foi feita na Oscar Freire, onde teve uma questão de arborização muito importante, né? Vocês podem ver aí. E essa é uma calçada onde o projetista utilizou uma única cor, tá? Ficou muito bonita, né? Que tipo de calçada que é essa? Na verdade, essas são placas de concreto, placas pré-fabricadas de concreto que foram assentadas aí em cima de um concreto, né? E a vegetação dá todo um... como eu estava falando, o que acontece no bonito, contraste, para você definir a faixa livre, como eu tinha falado. Aqui em São Paulo, através do decreto e através das condições de norma, foram definidas que a faixa livre ela tem que ter no mínimo 1,20 m. Então, a diferença foi feita através do tamanho das placas. Então, isso que foi definida a faixa. Aí nós estamos falando da Rua Augusta, onde a definição da faixa livre foi através de cores. Vocês podem ver aí a diferença, numa tonalidade um pouco mais escura, grafite, uma mais clara. Então, o pedestre pode ter no visual aí todo esse espaço para poder caminhar. Aí foi na Paulista, onde nós já estamos falando de uma área muito maior, de uma largura muito maior, onde foi colocado em toda a sua faixa, né, Sim. o piso direcional. Como eu falei... Esse direcional ele fica totalmente plano, né? Ele tem que ficar totalmente plano, porque é ele que vai dar a direção para o pedestre. Como eu falei, o piso direcional ele é colocado onde você tem alguma interferência e não tem a continuidade da guia, que essa guia pode ser o quê? Uma loja, uma residência, onde você tem o contato, algum aberto que tiver, você vai
ter esse direcional. No caso aí da Paulista, como um pouco mais largo, foi feito o direcional Ficou super de bonito, fora a né? fora. Ficou Exatamente. muito legal. E eu gostaria que você respondesse a pergunta da Marta, do Rio de Janeiro. A Prefeitura deve providenciar acesso para cadeirantes nas calçadas? Bom, o acesso, ele é feito através do quê? Ele é feito através das rampas de acesso, dos rebaixamentos, né? E é feito através das entradas dos edifícios. Então, o que seria a mobilidade? A mobilidade, você vai estar na calçada e tem que ou trafegar para um outro lado de calçada ou entrar no edifício. Então, essas duas condições que tem São que ter essenciais, acesso. Exatamente. O João Pedro perguntou assim para você, qual calçada ideal? Bom, eu respondi que a calçada ideal é aquela que garante o caminhar livre, seguro e confortável, né? Muito obrigado, viu, Ricardo, por participar do curso em São Paulo. Gostaria que você deixasse seus contatos da empresa, enfim, para quem quiser mais informações. Agradeço, Suzana, mais uma vez a Just TV por esse trabalho, e a gente sabe aí do esforço que vocês têm para Obrigada. trazer as melhores práticas, né, para a população. E só lembrando que a BCP, nesses últimos anos, tem trabalhado bastante para trazer soluções para as cidades, tá? Então esse é um caminho que a gente tem para interagir com a população. Nós criamos um site, que o site é o soluçõesparaacidades.org.br, e também pode-se ter a informação através do nosso site, que é o www.abcp.org.br. Muito obrigada e sucesso para vocês, tá bom? Obrigado a todos. Bom, eu gostaria que vocês conferissem agora a nossa matéria das 500 milhas de As 500 milhas de Interlagos no autódromo. Daqui a pouquinho vocês vão conferir essa matéria. Pode rodar. Acompanhe. No Dia de São Paulo de hoje, você vai conferir as 500 milhas de Interlagos aqui no autódromo. Acompanhe nossa matéria. Estamos com o Elix de Freitas. Ele vai contar um pouquinho mais dessas 500 milhas de Interlagos. Um pouco pra gente dessas novidades. Esse ano, em 2010, a 500 milhas, agora estamos abrindo o calendário oficial do motociclismo do Brasil, com a prova 500 milhas, que é uma prova de longa duração, né? Ela tem 185 voltas no autódromo e é uma prova de regularidade. A equipe que for melhor, tiver tudo, o serviço melhor, os pilotos mais regulares, a moto mais bem afinada, é a que vai ganhar. E eu gostaria que vocês comentassem também do aniversário da cidade de São Paulo, 457 anos, né? Que vocês também estão comemorando hoje, né? Isso, estamos comemorando porque a 500 milhas hoje é lei. Ela faz parte do calendário oficial de comemorações da cidade de São Paulo. Agora, ela é obrigatoriamente feita todo ano em janeiro, comemorando o aniversário de São Paulo. E também está tendo uma premiação de 50 mil reais, né? Primeiro ano que é pago no motociclismo nacional um prêmio em dinheiro. 50 mil reais distribuído aos pilotos por categoria. E você poderia citar o Leandro Mello, piloto oficial do Autosport, da Rede Globo e da revista Duas Rodas. Ele está fazendo a prova, ele vai para o Guinness Book. Por quê? Porque ele está fazendo o primeiro piloto a fazer uma prova com garupa. Ele está correndo com 10 pessoas na garupa. Então ele está sozinho fazendo a prova com 10 garupas. Vai pro Guinness Book. Tá ótimo, muito obrigada, viu, pela entrevista e sucesso pra você. Obrigado, querida. Obrigado a você. Seu Puxão MC, ele tem 11 anos, é um super piloto, vai contar pra gente dessa super manobra radicais. Tudo bem, Jean? Tudo bem, eu sou o Jean, faço manobras radicais com moto e bike. E como que foi sua apresentação? Olha, eu apresentei algumas manobras. Foi boa. Você pode fazer uma demonstração pra gente? Posso? Muito obrigada.
piloto, Carol Pereira. Ela vai contar um pouquinho pra vocês desse trabalho que ela está desenvolvendo aqui. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo. Você vai fazer sua apresentação daqui a pouquinho, hein? Eu já entrei na pista 2 vezes, eu fiz a largada, que incrivelmente foi muito interessante. Você acaba saindo de um lado da pista, pega a moto correndo, e na primeira curva você disputa com mais 20, 30 motos. Sua moto, qual que é o modelo? Eu tô correndo com uma CBR 600. É a primeira vez que você participa aqui de Interlagos? Eu fiz um treininho só, leve, com uma moto um pouquinho maior também, mas correr mesmo, competição, é a primeira vez. Parabéns e sucesso pra você, tá bom? Muito obrigada. Alex, como que foi a sua apresentação? A corrida tá legal, tá bem competitiva, uma corrida de longa duração, então a estratégia é muito importante. A gente teve problemas com a moto, agora estamos recuperando as posições. Correto, muito obrigado e sucesso. Obrigado. Júnior, você poderia contar um pouco mais da sua trajetória? Primeiramente, meu cordial boa tarde, muito obrigado por essa gentileza. Bom, a minha carreira são quase 50 anos que eu faço. Festa de caminhoneiro, festa de carreteiro, trabalhei com chacrinha, trabalhei com bolinha. Então tenho uma vida que, graças a Deus, Nossa Senhora, eu devo a eles. E quando surgem essas coisas, você vê, o Pedrinho não tem tristeza, é só alegria. Ótimo, muito obrigada, viu, pela entrevista. Eu que agradeço a atenção de você. Espero que vocês tenham gostado da nossa matéria da 13ª edição das 500 milhas de Interlagos 2010. Obrigado por vocês terem conferido. E agora vocês podem acompanhar e interagir conosco. Estamos com o professor de História e diretor também. Ele se chama Ricardo Barros. Vai contar um pouquinho mais sobre a história de São Paulo dos 456 anos, que vai completar no dia 25 de janeiro. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite, Suzana. Obrigado por ter vindo curtir em São Paulo. Obrigado. Dando esse esclarecimento sobre a história da cidade de São Paulo, que é a maior metrópole, né? Com certeza, a maior metrópole da América Latina. Da América hoje. Latina. E, enfim, o turismo, tudo gira em torno de São Paulo, né, da cidade. Não, sem dúvida nenhuma. Né? O Brasil, né, Tudo de certa gira em torno. forma, está muito ligado a São Paulo em virtude da importância da cidade atualmente. E eu gostaria que você contasse um pouquinho essa história pra gente, desde 1553, os jesuítas, até hoje. Conta um pouco dessa trajetória. Então, em 1553, os jesuítas Manuel da Nóbrega e o padre Anchieta, né, que é considerado o fundador da cidade, vieram do litoral, né, subindo a Serra do Mar, em procura de um lugar que fosse mais adequado, né, mais agradável do ponto de vista climático, né, e que fosse também adequado para a construção de um colégio. E encontraram o Planalto de Piratininga. Né? E no dia 25 de janeiro de 1554, eles teriam rezado a primeira missa no Colégio de São Paulo. Né? Por isso que essa data é escolhida para o aniversário da cidade de São Paulo. 25 de janeiro, em virtude dessa primeira missa rezada por esses dois padres, o José de Anchieta e o Manuel da Nóbrega. Eles queriam catequizar, na verdade, os índios, né? Na verdade, o objetivo não só era catequizar os índios, como também ensinar os filhos dos colonos na cultura europeia, né? Ensinar a língua portuguesa, os princípios religiosos aos filhos dos colonos. E por isso eles construíram o Colégio de São Paulo, que viria a ser o futuro núcleo da cidade de São Paulo. Também conhecido como Pátio do Colégio, né? Que exato. Até hoje, o né? Colégio de São Paulo existe ali onde está o Pátio do Colégio hoje, pertinho da Praça da Sé. Né? Na verdade, o que nós temos hoje, a construção que lá está, não corresponde à original. Né? A original foi destruída com o passar do tempo, mas existem algumas paredes e é uma reconstrução do século XIX que está ali. Mas, de qualquer forma, o local é o mesmo e representa né, o Colégio de São Paulo. Que bonito, né? E com o passar do tempo, né, a cidade foi expandindo, né, foi crescendo. Conta um pouco desse avanço da cidade. Pois bem, 157 anos depois,
né, São Paulo se tornaria a capital da província de São Paulo. Né? Então, a partir desse momento, século XVII, é que São Paulo se torna a capital da província que viria a ser o Estado ainda no século XIX. Olha. 12 anos depois, a cidade recebe uma instituição que viria a marcar muito a história da cidade, que é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Né? A Faculdade de Direito faria com que a cidade se tornasse um polo intelectual importantíssimo para o país. Né? Um centro importante de decisões políticas e um polo intelectual dos mais importantes. Né? Evidentemente, ainda no século XVII, século XVIII, a cidade não se tornaria, né, a grande metrópole que se tornou no século XX. Entretanto, ela já esboçava que seria uma cidade importante para o país, naquele momento. O Carlos perguntou assim, qual o melhor lugar, o monumento que representa São Paulo, na sua opinião? Na minha opinião, o monumento que mais representa São Paulo é o monumento às bandeiras no Parque de Ibirapuera, né, que representa o movimento bandeirante, que marcou bastante a história de São Paulo do século XVII. Né? Porque é daqui de São Paulo que partiram as bandeiras que procuravam no interior do país por índios para escravizá-los, né, por negros fugitivos das fazendas e principalmente por metais preciosos e pedras preciosas. Né? As bandeiras marcam indelevelmente a história de São Paulo e são muito importantes. O monumento de Vitor Brecheret no Parque de Ibirapuera, na minha opinião, é o mais representativo da cidade. E também teve a Revolução, né, Constitucionalista em 1932. Né? Exato. É importante fato do século XX, acho que o mais importante fato do século XX em relação a São Paulo foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Né? A elite paulista, que havia sido alijada, que havia sido afastada do poder em 30, pretende retornar a ele, né? E organiza essa revolução, que é a Revolução de 32. Né? De certa forma, a população é um pouco manipulada por essa elite, mas é uma revolução importante. São Paulo, na verdade, perde essa revolução, perde no campo militar, mas ganha no campo político na medida em que Getúlio Vargas é obrigado a promulgar a Constituição de 34, né? Que, entre outras coisas, assegura o direito de voto à mulher, por exemplo, mesmo, né? Né? As leis trabalhistas, entre outras coisas. Então, é muito importante, sem dúvida alguma, esse papel de São Paulo, na Revolução de 32. É um marco histórico, sem dúvida nenhuma. Né? E está representado em São Paulo no obelisco de Ibirapuera, pertinho do Monumento às Bandeiras. Né? Que bacana. O obelisco abriga os corpos daqueles que morreram, que tombaram na Revolução de 32, e os 4 principais, que são os MMDC, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, né? Que foram estudantes que morreram logo no início dessa Revolução. Ah, é? Nossa. Tem alguns detalhes a gente não sabe. Vale a pena a gente conhecer, né, o obelisco. O obelisco é um monumento muito interessante. Se as pessoas puderem entrar no obelisco, conhecerem lá, são os túmulos, né, daqueles que tombaram nessa revolução, uma revolução fundamental para a história de São Paulo. Nossa história, né? E na década em 1940 foi importante também da cidade, né, que ela cresceu rapidamente. O sistema viário, enfim, foi um grande avanço também nesse período. Não, sem dúvida nenhuma. A década de 40 foi um marco fundamental para a história de São Paulo, em especial para o crescimento urbano da cidade. Né? E nós devemos muito isso ao prefeito Prestes Maia, né? Que governou São Paulo em 2 oportunidades, na década de 30 e 40 e nos anos 60 também. Né? Foi ele o grande planejador viário de São Paulo, e São Paulo cresceu muito em virtude dele, sem dúvida nenhuma. Tanto na atividade econômica, enfim, tudo, né? Não, sem dúvida nenhuma. A atividade econômica também cresce nos anos 40, nos anos 50. E nos anos 70, né, a cidade começa, de certa forma, a deixar um pouco de ser uma cidade industrial e passa a ser uma cidade mais ligada ao setor de serviços, né, atraindo para cá não só imigrantes, como também, principalmente, gente de fora de São Paulo, né, de outros estados do país, em especial nordestinos, né, que hoje caracterizam boa parte da população de São Paulo. Que ajudaram muito no crescimento da cidade com mão de obra, né? Não, sem dúvida nenhuma, né? A mão de obra da construção civil, né? E hoje em dia de outros setores, sem dúvida nenhuma, em grande parte vinda do Nordeste do país. Muito bom. E eu gostaria que você comentasse algumas imagens da cidade de São Paulo. Vamos lá, Suzana, claro, com certeza. Da Avenida 23 de Maio, né? Que liga o centro da capital, justamente o final dessa avenida no Obelisco de Ibirapuera, né? Lá no Parque de Ibirapuera, e, portanto, uma avenida importantíssima que liga o centro da cidade à zona sul de São Paulo. O Autódromo de Interlagos, né, que é a sede dos campeonatos de Fórmula 1, né, aqui do Brasil,
onde estão realizadas as corridas, a Catedral da Sé, a importante catedral, em estilo bastante diferente. O MASP, né, que possui um dos maiores vãos livres, né, do mundo, que está localizado na Avenida Paulista, que tem uma das melhores coleções de arte do mundo. O Horto Florestal, na região da Zona Norte de São Paulo, também um local bastante interessante aqui da cidade, para visitação. O Viaduto Santa Ifigênia, né, no centro da cidade, uma construção em estilo inglês, né, com materiais vindos da Inglaterra, e que hoje em dia também abriga um calçadão importante lá no centro da cidade. O Viaduto do Chá, né, de um lado o Teatro Municipal, do outro lado a Praça do Patriarca, aqui em São Paulo, portanto, um local também importantíssimo, a passagem de milhares, de milhões, né, de paulistas no decorrer do dia. Né? O Vale do Anhangabaú, muito local também importantíssimo da cidade, também na região central de São Paulo. O bairro da Liberdade, né, um importante bairro de imigração oriental, né, hoje japoneses, chineses, coreanos moram nessa região de São Paulo, uma região importantíssima da cidade, uma região turística de fundamental importância para a cidade de São Paulo. O estádio do Morumbi, onde são travados, né, diversos jogos, né, campeonatos, enfim. Campeonato Paulista, Brasileiro, né, um estádio importantíssimo para a cidade e para o país. O Teatro Municipal de São Paulo, construção de Ramos de Azevedo, né, importante centro cultural de São Paulo, sem dúvida nenhuma, localizado na região central também. O Parque do Anhembi, né, na zona norte de São Paulo, também um importante centro de convenções, né, onde são realizados diversos eventos. O Planetário do Ibirapuera, também. O Planetário, um importante local na região do Ibirapuera, em São Paulo. O Jockey Club, aqui na zona sul de São Paulo, né, onde acontecem competições dos cavalos, né, das corridas de cavalos, é bem interessante também. Novamente o Parque Anhembi. O Parque do Ibirapuera, né, também com grandes construções de Oscar Niemeyer, que nós temos lá espalhadas pelo parque. Né. É importante observar que o largo do Parque do Ibirapuera é um lago artificial. Né, na verdade, esse lago não existia antes. Esse lago foi a drenagem, né, das águas que existiam próximas ali da Companhia City. Que interessante. Né? O Centro de Cultura Judaica. A Estação da Luz também na região central de São Paulo, uma importante construção em estilo inglês, né? Século XIX, século XX. O Estádio do Pacaembu, na região da Zona Oeste de São Paulo, no bairro do Pacaembu, muito interessante. O Memorial do Imigrante, na região central também. Aí mostra a Maria Fumaça, né, que trazia muitos imigrantes de Santos até a cidade de São Paulo, de onde eles acabavam indo para o interior paulista, né, para a região do Oeste Paulista em especial. O Mercado Municipal, também na região central de São Paulo, um mercado muito bonito, uma construção lindíssima, né, do centro da cidade. Né? É bem interessante. A Hípica de Santo Amaro, que é um local bem bacana de São Paulo. Muito pouco conhecido, né? Porque é pouco visitado. A Pinacoteca, na região da Luz, né, onde estão as principais obras de arte aqui de São Paulo. Muito interessante, um local bem legal para a gente conhecer a arte brasileira através dos séculos. Nossa, muito legal lá. Do século XVI até o século XX, nós temos obras lá na Pinacoteca que vale a pena conferir. Um ótimo passeio. Com certeza. Aí a gente está falando do Pátio do Colégio, está aí, né? O Colégio de São Paulo, né? Onde que está localizado exatamente no Pátio do Colégio, próximo à Praça da Sé. Né, que é bem interessante. A Bolsa de Mercados e Valores, né, a Bolsa de Valores de São Paulo, também na região central de São Paulo, que é um local importantíssimo, né, que sem dúvida alguma representa a economia brasileira, sem dúvida alguma. Muito obrigada, viu, Ricardo, pela explicação da Com cidade certeza, de São Paulo, Suzana. pelos 456 anos. Parabéns, São Paulo. Parabéns, São Paulo mesmo. Temos muito que comemorar, né, Suzana? Comemorar. Eu quero agradecer essas imagens que são da SP Turismo, né? Perdão. Que cederam essas imagens para a gente fazer essa montagem. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, Suzana. Se quiser deixar esses contatos para quem estiver assistindo o programa. Se alguém quiser conversar comigo, basta acessar o e-mail ricarbarros@uol.com.br. Muito obrigada e sucesso para você, viu? Obrigado, Suzana. Até. Espero que vocês tenham gostado bastante do Curtir em São Paulo de hoje. Sexta-feira que vem, às 21 horas, aqui na Just TV. Te vejo aqui. Um beijo, até lá.